Você está no canal Fim da Humanidade. Quando Jesus veio, ele apresentou evidências esmagadoras de que era o Messias. Ele curou os doentes, fez os surdos ouvirem, fez os coxos andarem, curou os leprosos de suas doenças e até ressuscitou pessoas mortas do túmulo. Tudo isso ocorreu diante dos líderes judeus, que também tinham acesso a todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias prometido. No entanto, mesmo com essas evidências, eles o rejeitaram como o Messias. A pergunta que persiste é: por que, no meio de todas as evidências, o povo judeu rejeitou Jesus? É sobre isso que vamos falar hoje neste vídeo Fim da Humanidade. Gostaria muito de ouvir de você quais são seus pensamentos. Quais você acha que são outras razões pelas quais o povo judeu rejeitou Jesus como Messias? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Espero por você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Há várias razões pelas quais a maioria do povo judeu rejeitou Jesus como Messias. Neste vídeo, vou apresentar 4 delas. A primeira razão é que eles confundiram as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a primeira vinda de Jesus com sua segunda vinda. Embora Jesus tenha cumprido muitas profecias em sua primeira vinda, como as relacionadas ao caráter do Messias em Isaías 11, ao local de seu nascimento em Miqueias 5:2, ao sofrimento e morte em Isaías 53, e ao tempo exato de sua vinda em Daniel 9:2-27, havia outras profecias que ele não cumpriu nessa primeira vinda. Os líderes judeus estavam focados nessas profecias não cumpridas, e isso contribuiu para sua rejeição de Jesus como Messias. Eles esperavam que o Messias libertasse Israel da opressão romana e estabelecesse um reino terreno, governado pelos judeus. No entanto, eles não entenderam que as profecias do Antigo Testamento falavam tanto da primeira quanto da segunda vinda do Messias. Um exemplo importante é a expectativa de que o Messias restauraria o reino a Israel. Profecias como Joel 3:1-17, Salmo 2:6-9 e Isaías 2:4 falavam sobre o reinado e governo do Messias, trazendo paz e justiça. Entretanto, Jesus veio para inaugurar um reino espiritual, não o reino terreno que os judeus esperavam. Os apóstolos também expressaram essa expectativa, perguntando se Jesus restauraria o reino de Israel antes de sua ascensão. No entanto, Jesus explicou que seu reino não era o que eles esperavam. Ele chamou as pessoas ao arrependimento, anunciando que o reino dos céus estava próximo, enfatizando bênçãos espirituais mais do que físicas e materiais. Os judeus da época não compreenderam totalmente essa distinção entre as duas vindas do Messias, o que contribuiu para sua rejeição de Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas. Com as razões pela rejeição de Jesus como o Messias, a segunda razão é que o povo judeu daquela época, em sua maioria, esperava que o Messias realizasse a libertação política de Israel do domínio romano. Eles ansiavam por uma restauração imediata do poder e autonomia judaicos, não compreendendo a natureza espiritual e redentora do reino que Jesus veio inaugurar. A terceira razão é a falta de compreensão sobre o mistério da primeira e segunda vinda do Messias. Os profetas do Antigo Testamento não entenderam que haveria um intervalo de tempo entre essas duas vindas. Esse mistério, mencionado por Paulo, foi oculto nas gerações anteriores e revelado aos apóstolos. Jesus veio para estabelecer um reino espiritual primeiro, cumprindo certas profecias, e retornará para cumprir as restantes em sua segunda vinda. A quarta razão é a expectativa equivocada de que o Messias traria bênçãos materiais imediatas. Muitos judeus da época buscavam benefícios tangíveis, como a libertação política e prosperidade material. No entanto, Jesus veio oferecer principalmente bênçãos espirituais, a redenção da humanidade por meio do Evangelho. Essa ênfase espiritual não correspondia às expectativas materiais de muitos, resultando em sua rejeição. Em resumo, a rejeição de Jesus como o Messias pelos judeus da época foi influenciada por equívocos na interpretação das profecias do Antigo Testamento, expectativas terrenas imediatas e uma compreensão limitada do plano divino de duas vindas do Messias. Esses fatores contribuíram para a não aceitação de Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas naquela época.
Por isso, Jesus passou grande parte de seu ministério terreno ensinando sobre os princípios do seu reino e como as pessoas poderiam obter bênçãos espirituais. Ele não estava tão focado nas bênçãos materiais e físicas de um reino terreno. Os judeus não apenas esperavam que o Messias restaurasse Israel, mas também que regenerasse a vida espiritual de Israel, como profetizado em Jeremias capítulo 31. Essa profecia falava sobre uma nova aliança, onde o povo receberia novos corações e governaria e obedeceria ao Messias e ao Senhor. A centralidade da regeneração espiritual para essa experiência estava ligada ao templo. No entanto, Jesus previu que o templo seria destruído, o que contribuiu para a rejeição pelos judeus. Por todas essas razões, muitos judeus concluíram que Jesus não poderia ser o Messias. A segunda razão principal para a rejeição de Jesus pelo povo judeu foi que o consideravam um blasfemador. Na fé judaica, a oração chamada Shema, baseada em Deuteronômio capítulo 6 versículos 4 e 5, afirmava a unicidade de Deus. No entanto, Jesus fazia afirmações que eram percebidas como blasfêmias, como quando disse em João 8,58, antes de Abraão nascer, eu sou. Essa afirmação implicava sua divindade, e os judeus o consideravam blasfemo, resultando em tentativas de apedrejamento. A terceira razão pela qual muitos judeus rejeitaram Jesus como o Messias foi porque ele desafiava alguns de seus ensinamentos religiosos e tradições. Jesus confrontava leis e tradições transmitidas pelos rabinos ao longo das gerações. Seus ensinamentos eram vistos como contrários ao Antigo Testamento, o que gerava resistência entre os líderes religiosos. Um exemplo desse desafio foi a questão da lavagem cerimonial das mãos antes de comer. Jesus enfatizava a importância da pureza do coração sobre a tradição da lavagem das mãos. Ele também redefine o trabalho no sábado e ensinava a necessidade de amar e orar pelos inimigos, contrariando algumas práticas e tradições da época. Além disso, Jesus perdoou os pecados de um homem paralisado, o que os líderes religiosos consideraram blasfêmia, pois acreditavam que apenas Deus poderia perdoar pecados. Essas três razões principais, a confusão sobre as profecias, a percepção de blasfêmia e o desafio aos ensinamentos tradicionais, contribuíram para a rejeição de Jesus como o Messias por parte do povo judeu. A quarta razão pela qual muitos judeus rejeitaram Jesus como o Messias foi o desafio às suas tradições religiosas. Jesus confrontou alguns dos costumes estabelecidos pelos líderes religiosos da época, o que gerou resistência e desconfiança. Ao desafiar as tradições, Jesus estava efetivamente questionando a autoridade dos líderes religiosos e apontando para a importância de um relacionamento genuíno com Deus, baseado em princípios espirituais mais do que em rituais externos. Isso contrariava a abordagem legalista e ritualista que muitos judeus da época estavam acostumados a seguir. Um exemplo claro disso é encontrado em Mateus capítulo 15, quando os fariseus e mestres da lei questionavam Jesus sobre a observância da tradição de lavagem cerimonial das mãos. Jesus respondeu, destacando que a verdadeira contaminação não vem do exterior, mas do coração. Essa perspectiva desafiava diretamente as práticas tradicionais e o entendimento dos líderes religiosos da pureza ritual. Além disso, Jesus redefiniu conceitos sobre o sábado e destacou a importância do amor ao próximo sobre as práticas legais. Ele confrontou diretamente algumas interpretações estritas da lei, enfatizando a misericórdia e a justiça. Essas ações e ensinamentos desafiaram as tradições estabelecidas, o que causou desconforto e resistência por parte dos líderes religiosos. Em resumo, a rejeição de Jesus como Messias pelo povo judeu foi influenciada por uma combinação de fatores, incluindo a confusão sobre as profecias, a percepção de blasfêmia, o desafio aos ensinamentos tradicionais e a confrontação das tradições religiosas. Esses elementos contribuíram para a relutância em aceitar Jesus como o cumprimento das promessas messiânicas, resultando em sua rejeição pela maioria dos líderes e grande parte do povo judeu da época. Você precisa entender que no sistema judaico da época, a forma de expiação pelos pecados era realizada por meio de sacrifícios, passando por um sacerdote e trazendo um animal adequado para ser sacrificado.
Isso era prescrito no Antigo Testamento como a única maneira de obter perdão pelos pecados, incluindo o dia da expiação, Yom Kippur, conforme descrito em Levítico 16. Quando Jesus apareceu, ensinando que o perdão dos pecados poderia ser obtido de outra maneira, dizendo que bastava crer em suas palavras, muitos ficaram perplexos. A ideia de que o perdão podia vir simplesmente por meio de sua palavra era contrária ao que estava prescrito no Antigo Testamento, e muitos questionavam a autoridade de Jesus. À medida que Jesus continuava a ensinar coisas contrárias às crenças dos líderes religiosos da época, estes começaram a se sentir ameaçados e perceberam a necessidade de controlar a situação. Eles não queriam que os membros da fé judaica começassem a seguir Jesus, então buscaram maneiras de controlá-lo. Havia uma resistência significativa por parte dos líderes religiosos, que se sentiam desafiados por esse novo ensinamento que não se alinhava completamente com suas tradições. Outra razão para a rejeição de Jesus como o Messias foi o endurecimento dos corações das pessoas em relação à verdade. Um exemplo disso é encontrado em João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Embora muitas pessoas tenham crido em Jesus ao testemunhar esse milagre, alguns foram aos fariseus e contaram o que aconteceu. Ao invés de reconhecerem o poder divino em ação, os fariseus e líderes religiosos começaram a planejar a morte de Jesus, revelando a dureza de seus corações em relação à verdade. Paulo também destaca em Romanos 9:11 que, devido à rejeição de Jesus pelos judeus, uma porta foi aberta para os gentios se tornarem parte do plano divino. Essa rejeição tornou-se um ponto de virada na história, onde os gentios foram incluídos na família de Deus. Portanto, nossa postura como gentios em relação aos nossos amigos judeus deve ser de compaixão e desejo de que todo Israel seja salvo. Devemos unir nossas orações ao anseio de Paulo por um entendimento verdadeiro, para que os judeus vejam o cumprimento das profecias messiânicas na segunda vinda de Jesus Cristo. É importante notar que muitas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, que não foram cumpridas na primeira vinda de Jesus, serão realizadas durante a segunda vinda. Durante o reinado milenar de 1000 anos de Jesus, todas essas profecias serão cumpridas, incluindo a reunificação de todos os judeus e o estabelecimento de um reino terreno. Até que esse evento ocorra, é fundamental manter uma postura de amor e oração pelos nossos amigos judeus, buscando a salvação de todos, conforme expresso por Paulo em Romanos 10:1-4. Então, Paulo expressa em Romanos 10:1-4 o desejo de que todo Israel seja salvo, reconhecendo que muitos judeus têm zelo por Deus, mas seu zelo é mal direcionado por falta de verdadeiro conhecimento. Ele destaca a importância de entender o modo de Deus para tornar as pessoas justas diante dele. Paulo ressalta que Cristo já cumpriu o propósito da lei, e aqueles que creem nele são feitos justos diante de Deus. Nossa postura como gentios, em relação aos nossos amigos judeus, deve refletir esse desejo de salvação para todo Israel. Devemos orar para que eles alcancem o verdadeiro conhecimento de Deus por meio de Cristo e compreendam que a justiça vem pela fé nele, não por obras da lei. Quanto à questão das duas vindas de Jesus, é essencial compreender que muitas profecias messiânicas se cumpriram em sua primeira vinda, enquanto outras aguardam realização durante sua segunda vinda. O contexto do reinado milenar de 1000 anos de Jesus e o cumprimento final das promessas de Deus ainda estão no futuro. Nossa responsabilidade como cristãos é amar, orar e compartilhar o Evangelho com nossos amigos judeus, buscando oportunidades para mostrar como Cristo é a resposta para a esperança messiânica deles. Assim como Paulo ansiava pela salvação de Israel, devemos nutrir um coração compassivo e perseverante em oração pela revelação de Cristo a eles. Gostaria muito de ouvir de você quais são seus pensamentos. Quais você acha que são outras razões pelas quais o povo judeu rejeitou Jesus como Messias? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Espero por você no próximo vídeo. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Deus te abençoe.